para a pessoa que vê aquele livro espiritual que já vem falando, essas maravilhas, não sei o que, eu peguei para tudo maravilha. Ela perguntou assim, você acha que Jesus quer que a gente morra? Eu peguei e falei assim, a gente pode morrer a carne da gente. Agora, o que a gente tem que salvar é nosso espírito e nossa alma. A carne é do pó e essa do pó voltará. Aí a mulher ficou me olhando assim. É a única certeza que temos, tio, que vamos morrer. É a única certeza. Agora a questão é o caminho para onde vai, né? Amém. Vamos lá. 1 Reis 19. Vamos abrir Bíblia no 1 Reis 19. Hoje eu vou falar um pouquinho de quando o desânimo chega. Eu sei que hoje é um dia de ceia, mas eu acredito que é importante a gente tratar desses assuntos também, porque o desânimo chega para todos, né? Não é só para um não, o desânimo chega para todos. Amém? Então, enquanto vocês abrem a Bíblia, eu vou dar os recadinhos paroquiais, né? Para vocês que contribuem com a obra, com a oferta, que você sinta-se livre e faça, mas não por obrigação, como a gente sempre diz, faça por amor. Amém? É importante entender isso e fazer sempre por amor, nada por obrigação. 1 Reis 19. Sempre que você sentir no coração, nos ajude via sua oferta. O dinheiro da confessional, ele fica na confessional. Nós fazemos da seguinte maneira: pagamos os aluguéis, ajudamos as pessoas e já ajudamos pessoas que não é cristã. O reforço escolar para criança de matemática vai reiniciar. Em breve ele vai começar e aí a gente vai ajudar financeiramente esse projeto. Daqui uns dias nós vamos começar também o cursinho. Então tem bastante coisa acontecendo, muita coisa para a gente fazer e contamos com as suas ajudas. Amém? Então, vocês se acharam aí? 1 Reis 19, do 1 ao 18 nós vamos ler. Para a gente falar de quando o desânimo chega. Eita, isso aqui é forte, hein? Essa parte aqui para mim vamos lá ler o texto? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizesse a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre a pedra em brasas e uma tija de água. Comeu, bebeu e tomou e dormiu. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Herobe, o nome de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazeis aqui? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e fiquei só eu, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, e o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto em seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhes veio uma voz e lhes disse: que fazeis aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram seus altares e mataram seus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safi, de Abel Moela, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapará da espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapará da espada de Jeú, Eliseu o matará. 18 para terminar. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Amém? Irmãos, esse texto é um pouquinho longo, mas é importante ler ele, pelo menos até essa parte, né? Porque ele é muito significativo para nós. E vai trazer aqui lições e entendimentos que fazem com que a gente perceba a importância de permanecer confiando em Deus. Temos um grande hábito, muitas vezes nós falamos que confiamos em Deus, mas quando a luta, quando a dor, quando a dificuldade chega, além de temer, nós temos um hábito de sair da presença de Deus, né? Porque esse é um fato. Falar que está com Deus é uma coisa, estar com Deus é outra totalmente diferente. Amém? Mas olha só, desânimo, cansaço, fadiga, depressão e outros males têm afetado a humanidade, na verdade, de forma muito grande. E quando que a gente percebe isso com maior ênfase? Pós-pandemia. Pós-pandemia, durante a pandemia e pós a pandemia, a gente percebeu que o número de pessoas que estão passando por crise de ansiedade, depressão, quantas se suicidaram por terem problemas muito sérios, problemas psicológicos aí muito sérios, um grande número de pessoas. O texto de Elias, gente, a gente vai falar disso porque Elias foi uma das pessoas que a gente vê que passou aí por uma grande depressão, né? Só que esse assunto ele não começa na pandemia, ele vem antes. Quando a gente pensa em tristeza, depressão, ansiedade, tudo isso começa antes da pandemia, né? E eu quero que fique claro para todos que todos nós, aqui ou aqueles que vão em casa assistir, todos nós estamos sujeitos a passar por problemas. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus, quando nós nos convertemos a eles, nós não passaríamos por problema, nós não teríamos luta, nós não teríamos dificuldade. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Quando nós recebemos o Senhor, nós temos uma grande convicção. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Então nós vamos passar por aflições, nós teremos lutas, nós teremos dificuldades, nós enfrentaremos muitos problemas. Agora, uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus não prometeu nos livrar muitas vezes antes do problema, mas Deus promete nos dar a paz que excede o entendimento, nos dar a vitória dentro do problema. Temos outro exemplo. Quem é Daniel? Daniel sempre orava, sempre estava na presença de Deus, mas Deus livrou Daniel do problema, ou Deus livrou Daniel no problema? Daniel não foi livre dentro Deus o livrou lá dos leões? Sadraque, Mesaque e Abednego, onde eles foram livres? Antes da fornalha ou quando eles estavam dentro da fornalha? Então Deus nunca prometeu na Bíblia que nós não passaríamos por problema, mas Ele disse que estaria conosco em todos os momentos e nele nos livraria. Ele não disse aonde, mas Ele sempre vai nos livrar, Ele sempre vai estar conosco. Isso deve fazer com que a gente que conhece a palavra, isso deve fazer com que a nossa fé aumente.
Porque quando passarmos pelas águas, Deus não vai deixar que a gente submerja. Quando a gente passar pelo fogo, Deus não vai permitir que a gente se queime, mas Ele vai, em algum grau, permitir que a gente entre na situação. Mas no meio da dificuldade, Ele tira a gente de lá. A gente precisa crer nisso. Amém? Porque Ele é o nosso recurso, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo. A gente fala. Quantas vezes você fala, não, Deus está comigo. Mas na hora que o problema começa a vir, você começa a recuar, e você começa a temer, e você começa a ficar desesperado, e em algum momento você fala, ei, Deus não está comigo. Percebam, o mundo tem nos levado a crer que Deus não está conosco. A dificuldade vem vindo, os problemas vêm aparecendo, e Deus não vai estar do nosso lado. Porque se Deus fosse bom, Ele nos livraria antes da situação acontecer, porque Ele já sabe que as coisas acontecem. Amém? Isso por quê? Porque o mundo, quando a gente pensa em depressão e outros males, o mundo de hoje é um mundo muito rápido. É ou não é? Você tem uma notícia em quanto tempo? A professora foi assassinada dentro da escola, gente. Eu sou professor. Em quanto tempo eu vi a imagem? Gente, aconteceu às 7 horas da manhã, 7h30 eu já tinha visto o vídeo. Eu já tinha recebido no celular as fotos, eu já tinha recebido tudo. E olha como é rápido a informação. Como era antes? Era rápido? Era rápido ter informação? Às vezes um negócio acontecia lá na Inglaterra, até chegar aqui no Brasil, não chegava do dia para a noite, demorava um tempo. Não era rápido, as coisas não eram instantâneas. As coisas elas demoravam para acontecer. Nós estamos quebrando um ciclo natural. Nós temos que passar por etapas. Só que nós estamos pulando essas etapas. E essas etapas, essa rapidez, ela tem feito do mundo, ela tem feito com que a gente entre em pânico. Essa notícia da professora, se vocês têm noção o quanto de pessoas que viu na escola junto comigo na hora, e as professoras entraram em pânico, em desespero. A velocidade da informação tem feito com que as pessoas entrem em desespero. Por isso que diz que a velocidade do mundo é inimiga da saúde. A velocidade que o mundo está é inimiga da saúde. Mas isso acontece por quê? Porque nós vivemos um mundo pós-queda. O mundo pós-queda é um mundo de dores, de sofrimento, um mundo de angústia, um mundo de sentimentos que parecem ser incuráveis. Depois de Gênesis 3, leia Gênesis 3, do 16 em diante, o que entra no mundo? Por conta da rebeldia. Adão e Eva tinham lá o livre-arbítrio, mas eles usaram o seu livre-arbítrio em rebeldia a Deus. Não para a glória de Deus, mas em rebeldia a Deus. E quando eles usam isso em rebeldia a Deus, nós estamos pagando um preço muito alto. E esse preço muito alto trouxe o quê? As dores de parto. Está lá. Como que era antes da queda o mundo? Como o mundo se tornou pós-queda? O mundo pós-queda é um mundo que as mulheres que vão dar à luz, elas dão à luz com dores. A dor de parto diz que é terrível. Eu não quero nem imaginar, mas diz que é difícil. É dolorido, né? Talvez eu sinta quando eu estou com dor de cabeça, né? Parece que é muito parecido, né? Mas assim, as mulheres, mas é verdade. Eu não sei. Mas quanto que é essa dor? E isso ocorre por conta de Eva. A terra se tornou maldita. Isso aqui é um lugar bendito, gente? Isso aqui é um lugar abençoado? Nós temos a proteção de Deus, somos abençoados, porque Deus está nos protegendo, porque Deus ainda nesse mundo caído coloca um freio para que a humanidade não coloque todo o seu potencial de destruir o mundo de uma única vez. Se não fosse esse freio de Deus, esse mundo já tinha sido destruído, e o próprio ser humano vai destruir ele mesmo. Nós estamos sendo abençoados porque Deus nos protege, mas um povo que vive em rebeldia a Deus, você falar que nós vivemos um mundo que não é maldito, é mentira. É só você olhar as coisas que acontecem do lado de fora que você vai perceber. E a fadiga no trabalho? Então quer dizer que se não existisse a queda, nós não teríamos que trabalhar? Não, trabalhar sim. Todos nós temos que trabalhar, mas todos nós nos fatigamos no trabalho. Seja o trabalho doméstico ou seja o trabalho que fazemos do lado de fora. Isso leva a fadiga, isso leva cansaço.
E isso faz com que eu fique pensando, isso deveria nos levar a buscar a Deus todo dia mais, com mais força, com mais intensidade. E percebam, pelo amor de Deus, eu não sou contra a medicação, porque eu acredito que Deus, a sua graça comum, deu sabedoria ao homem para que o homem criasse a medicação, criasse as coisas para que pudesse, de algum grau, ajudar os filhos de Deus. Amém? Mas eu também estou dizendo que se eu tenho uma busca por Deus e eu buscá-lo de todo o coração, eu também posso ser curado e liberto de qualquer doença, de qualquer situação que possa estar sobre a minha vida. Mas nós não buscamos a Deus, ficamos cansados, fadigados e não buscamos a Deus. E isso vai trazer o quê? As ervas daninhas, os espinhos, e isso vai nos afastando cada dia mais de Deus. Percebam, gente, o ritmo da vida hoje tem levado as pessoas a um cansaço crônico. Não é um cansaço normal, sabe? Você vai trabalhar, aí você pedala e tal, e aí você fica cansado, né? O rapaz que é pedreiro vai lá, levanta uma casa e dorme. Aí quando dorme, acorda no outro dia, está renovado. Mas nós andamos cansados e você dorme, você toma remédio, dorme e não descansa. Você continua cansado cada vez mais. Quantas pessoas estão tendo confusão mental? Quantas pessoas estão desanimadas, apáticas, entrando em depressão? Gente, rede social, para que serve rede social? O mundo do faz de conta. Aí posta a foto do casal, aí um abraça o outro assim, ó, dá aqueles beijos, faz coraçãozinho. Na foto, terminou de tirar a foto, tá dando facada um no outro. Rede social é a vida do faz de conta. E as pessoas querem basear as suas vidas pela rede social. Ah, mas você só viaja, ninguém sabe da tua vida. Mas alguns momentos que você posta de felicidade, as pessoas acham que a vida delas é um inferno, que você está errado porque você está viajando e ela não está. Rede social serve para quê? Aí o desenvolvimento tecnológico, celulares, computadores, tudo isso tem feito com que a informação seja divulgada mais rápido. Nós somos do tempo que você tirava foto, Kodak, levava para revelar e só depois de revelar você via. E as pessoas desfrutavam daquilo que elas viam depois de muito tempo. Hoje é instantâneo. Ah, vou comer, tira uma foto. Estou em um lugar, tira uma foto. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Só que, gente, rede social é uma vida de faz de conta. E muita gente tem entrado em depressão porque está olhando para isso. Porque ele olha você viajando, às vezes você viajou uma vez no ano. O cara viu você viajando uma vez no ano e ele fala, poxa, eu não consigo sair de casa. E aí ele fala, poxa, eu trabalho, eu não tenho nada. E ele começa a se culpar, começa a se sentir mal. Parece que a sua alegria incomoda essa pessoa. E essa pessoa vai entrando em depressão. Esse excesso de informação, esse excesso de estímulos que a pessoa está carregando, leva ela a um desgaste físico e um desgaste mental. E é esse cansaço crônico que tem destruído as pessoas. Nem sempre você está bem. Você está bem todos os dias? Você está feliz todos os dias? Alguém aqui é uma hiena para ficar rindo o tempo inteiro? Porque as hienas riem o tempo inteiro, não é? Vocês assistiram o Rei Leão? Tem as hienas lá, elas estão sempre sorrindo. Ai, está correndo atrás da hiena, mas ela sorri o tempo inteiro. Ninguém aqui é uma hiena para estar feliz o tempo inteiro. Ou é? Porque eu não sou, gente. Tem dia que eu acordo e não quero ouvir a voz nem da Alice. Nem fala comigo. Eu não tomei café. Enquanto eu não tomar café, não fala comigo. Tem dia que eu estou assim. Tem dia que eu levanto, ainda bem que eu levanto, está todo mundo dormindo. Então eu levanto, eu tenho tempo de não ouvir ninguém. Aí eu penso, eu reflito sobre um monte para poder, pelo menos, levar o dia. Gente, nem todo dia a gente está feliz. Tem dia que a gente está tão sobrecarregado da vida que nós estamos desanimados e tristes. E a gente está mais cansado. E às vezes o outro até quer o seu bem. Mas você está tão cansado que você fala, deixa eu refletir um pouquinho, depois você conversa comigo. Quem ri de tudo, tem alguém que cantou isso, né? Desespero. Gente, eu vejo pessoas rindo demais. Eu já tenho convicção de uma única coisa. Tem alguma coisa errada. Se você vê pessoas chorando demais, tem alguma coisa errada. Tem que ter um meio termo. Você vai levantar feliz, tem dia que você vai levantar triste, mas você tem que entender que aquele dia vai passar.
E que se eu buscar Deus logo de manhã, Deus me dá força. Hoje eu não estou legal, mas me ajuda a concluir o dia. Você vai concluir seu dia. Amém. Mas nem todo dia está bem. A Adri sabe, nós ajudamos uma pessoa e ela todo dia chegava na escola com um sorriso no rosto. Todo dia. E ninguém está bem todo dia. E aí depois de um tempo ela falou, por que você percebe que eu não estou bem? Aí a gente dá risada e fala, fica tranquila. Porque ninguém está bem todo dia. E nós somos seres humanos. E os outros têm que respeitar o dia que eu não estou bem. Porque eu não posso vestir uma máscara de felicidade e por dentro eu estar destruído. Gente, um professor amigo meu jogava bola todo sábado com um amigo professor. E aí ele falou para ele, no sábado, terminaram de jogar bola, ele pegou a moto e saiu, dando risada. O que aconteceu com ele? Algumas horas depois, o telefone todo mundo toca e fala, olha, ele acabou de se suicidar. Aí o professor falou para mim assim, nossa, mas ele estava sorrindo todo dia. Eu falei, por isso. Não pense que um sorriso significa estar bem por dentro. E nós que somos espirituais, a gente tem que estar atento aos sinais. E conseguir ajudar essas pessoas. Porque muitas vezes elas estão ali prontas a cometer um suicídio. Depressão, às vezes elas estão angustiadas. E se você estiver realmente com Deus, você vai perceber que a pessoa não está bem. E você pode ser aquela que vai dar a mão e tirar essa pessoa de um suicídio. Gente, não é fácil. Mas entendam e reconheçam os sinais. Tem dia que você vai falar, não, eu estou numa tristeza hoje que só por Deus. É só Deus para me ajudar. É só Deus para me dar força para continuar. Mas muita gente, ao invés de buscar Deus, o que ela faz? Concentra-se no problema. Ou veste uma máscara para dizer, eu estou bem, eu estou feliz. E ela não está bem. E ela não está feliz de forma nenhuma. Nós, gente, passamos por isso. Quem aqui já não passou por isso? Porque eu passo. Eu acho que todos nós passamos por esses momentos de dor, de dificuldade. Passamos pelo desânimo, pela fraqueza, pela tristeza. Mas nós precisamos buscar em Deus uma resposta. Como eu disse, eu não sou contra a medicação. Muito pelo contrário, eu entendo que Deus deu sabedoria aos homens. Os homens desenvolvem remédios para curar as pessoas. Eu não sou contra isso. Jamais você. Mas eu também entendo que se nós buscarmos a Deus, nós também encontraremos as respostas a qual nós precisamos. Amém? Olha só. Esse texto que nós lemos, eu quero começar dizendo para você, quando o desânimo tira a força do seu coração? O que aconteceu com Elias aqui? Se você ler o capítulo 18, você vai entender melhor. Elias, eu vou falar mais, mas Elias tinha feito grandes sinais. Mas em algum momento, ele, quando é confrontado por Jezabel, o coração dele perdeu todas as forças e ele se desanimou. Sabe quando alguém, eu lembro o nome da X-Men lá, põe a mão assim, ó, e mina as forças? Isso, a vampira, põe a mão e tira as forças? Foi isso. Sabe quando parece que alguém põe a mão em você e todas as forças que você tem, todas as vitórias que Deus já te deu, todos os milagres que você já experimentou de Deus, parece que não existem mais. Você começa a temer. Jezabel tinha um histórico de matar profetas. Ela tinha um histórico de matar profetas. Então quando Elias recebe a notícia dizendo que Jezabel falou que ia matar ele lembrou do que aconteceu com os outros. O que ele fez? Ele teve medo. Ele falou, agora eu não vou conseguir. Ela disse que ela já matou todo mundo. Ela vai matar eu também. Ele teve medo. Porque ela já tinha um histórico de assassina. Quando esse choque fez com que Elias se esquecesse de pensar de forma bíblica teológica. Elias ele passou a pensar da forma natural e humana. Se eu penso de forma bíblica, gente, é uma coisa. Agora, se eu penso de forma humana, é outra. Quando ele recebe a notícia, se ele pensasse de forma bíblica, ele ia falar, mas peraí, Deus está comigo, eu sei quem é Deus, eu conheço Deus, eu sei o poder dele, ele já me livrou, eu prossigo, então eu sei que eu sou vencedor. Mas quando ele recebe a notícia, ele esqueceu quem era Deus, ele falou, eita, vou morrer.
O medo bateu e veio sobre ele. Gente, quantos de nós passamos por isso? Quantos que estão aqui ou que vão ver em casa já tiveram milagres? Já viram o agir de Deus na sua casa, na sua família? Mas quando vem uma notícia, você teme, você se abala e você pensa até mesmo em desistir. Você fala, vou jogar a toalha. Vou jogar a toalha. Quantas vezes você já teve resposta de oração na sua casa? Quantas vezes? Quantas vezes você já orou e viu o milagre de Deus? Quantas vezes você viu Deus agir? Irmãos, Elias viu o agir de Deus. O agir de Deus lá quando ele mata os profetas, quando ele ora e faz o sol parar, quando ele ora e desce fogo do céu. Olha só, ele tinha respostas de oração. E mesmo diante de tanta resposta de oração, mesmo sendo um homem prestigiado, porque as pessoas viam o milagre acontecendo através da vida dele, mesmo sendo esse homem, se dizendo confiar em Deus, quando Acabe conta para Jezabel, a Jezabel, um ato de ira e de vingança, quando ela manda respostas, Elias fala, ei, perdi, e agora o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Ela matou essas pessoas. Quantas vezes as vitórias que você já teve em Deus se transformam em derrotas? Quantas vezes as suas vitórias se transformam em derrota? Porque as vitórias que Elias teve, todas, se transformaram em derrota no momento que ele temeu. O momento que ele baixou a guarda, ali foi o momento da sua derrota. E quantas vezes nós passamos por isso? Por que eu li o texto de Elias? O que está escrito em Tiago 5,17? Elias era homem semelhante a nós e sujeito aos mesmos sentimentos. Por isso que eu não consigo acreditar que é um ungido do Senhor, aquele ungidão que nada acontece com ele. Acontece com você, você não tem fé, mas comigo não acontece. Gente, desculpa, isso para mim é um filho do diabo. Porque todos nós estamos sujeitos a passar por todo tipo de provação. Todos nós estamos sujeitos a temer, assim como Elias. Todos nós estamos sujeitos a fugir, a tentar fugir dos problemas. Todos nós. Só que quanto mais nós fugimos, a gente vai ficando cansado. Você vai cansando. E o que Elias fez quando ele ficou cansado? Deitou, não deitou? E ele deita, e quando ele deita, ele fala para Deus, Deus, talvez você nunca tenha falado isso, mas eu já. Por algumas vezes na minha vida eu já falei isso, no meu pequeno tempo de conversão. Quantas vezes você pode, Elias falou assim, deitou de cansado e falou, Deus, tira a minha vida. Pode tirar, Deus, não sou melhor do que os antigos, não sou melhor que ninguém não, Deus. Tira logo a minha vida, porque ela vai me matar. Então eu prefiro que o Senhor me mate, então me mata logo. Quantas pessoas você conhece que estão pedindo, Deus, tira a minha vida, eu não aguento mais, eu estou cansado, estou desanimado, Deus, eu estou aflito. Quantas pessoas você conhece que já estão desse jeito? Elias passou por isso. E Elias era uma pessoa igualzinha a nós. Por isso que a gente entende, sabe? Não existem filhos de Deus que são preferidos. Existem filhos que preferem mais a Deus. E por isso o buscam mais. Mas isso não quer dizer que você não possa passar por esse mesmo problema. Todos nós, gente, estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a passar por dor e por dificuldade. Elias, quando deita embaixo desse zimbro, né, que é o nome da árvore, é uma árvore grande, cheia de arbusto, tinha sombra, e ele falou, cara, eu vou deitar aqui, embaixo dessa árvore, morro nesse lugar, os animais aqui comem a carne e está tudo certo. Foi isso que ele pensou, porque o desânimo tomou conta da vida dele de uma forma muito grande. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Deixa eu ler aqui o versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te. Quem tocou nele? Um anjo. Quem teve o desânimo? Elias. Quem traz as pessoas de volta? Gente, nenhum de nós, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho essa convicção. Nenhum de nós quer buscar a Deus. Nenhum de nós. Nós queremos ser a multidão, nós queremos os milagres, mas nós não queremos buscar a Deus. Elias desanimou, Elias pediu a morte, mas o que Deus fez? Anjo, Deus, o próprio Deus chegou nele, tocou nele e falou,
você está fazendo aí? Levanta e come. Quem teve a iniciativa de ir até ele? O próprio Elias. Deus. Quem tem a iniciativa de ir até o perdido? Irmão, a gente lê a parábola do filho do pródigo, da dracma, da ovelha. A gente lê tudo isso e acha que é o homem que vai ter a iniciativa. Não é. É o próprio Deus que coloca a iniciativa dentro de nós. Deus usa a situação para que Ele nos desperte a ir buscá-lo. Quando nós começamos a buscar a Deus, é porque Deus primeiramente já veio atrás de nós. Irmão, se Deus não vir atrás da gente, a gente não vai atrás dele. Porque os prazeres do mundo, as ofertas do mundo sobre nós, são muito melhores do que as ofertas de Deus. Então percebam, o anjo foi até Elias. Elias pediu para morrer, Elias não pediu para continuar vivo. Mas o anjo vai até ele e fala para ele: ei, levanta aí, eu estou contigo, você não vai morrer agora não. Levanta e come. E olha que é Deus que vai buscar. Porque existe um momento que Deus dá um basta. Deus está olhando todos nós e está vendo você chorando de cabeça baixa. Ah, eu quero morrer. Sabe aquele pai que olha para o filho? Vocês viram, eu vi um vídeo agora, não sei porque eu lembrei disso agora. Mas você viu um vídeo do menininho novo? Que está numa pocinha de água, água passando, e ele, segurando a madeira assim, chorando, que parecia que estava morrendo afogado. Vocês viram? Viram? Não? Eu vou ver se eu acho esse. Eu vejo essas coisas, depois fico lembrando disso. E o menininho lá desesperado. Gente, a água batia aqui, ó. Pouquinho para cima do tornozelo. Só que quando ele escorregou, a corrente de água empurrou, e ele segurando, e ele achando que a mãe do lado. E a mãe olhando, dando risada. Até a hora que a mãe pega ele, puxa ele para cima e põe ele de pé. A água batia na canela do menininho. Mas muitas vezes, nós estamos assim. A água bater na canela, assim, ó, no nosso tornozelo, aqui embaixo. Tem um palmo de água. E a gente está caído e a água passando. Diz, eu vou morrer. Deus me mata logo. E Deus está só olhando para você assim, falando: ai, que besta. Por que você não levanta daí? Porque você não tem força. Porque você não consegue. Assim como esse menininho, você não tem força, você não consegue. Se não for Deus colocar a mão, Deus dá um basta. Deus dá um basta e diz: acabou a palhaçada, levanta. Ele põe a mão, Ele te levanta. Quando você está sendo levantado, você ainda está com medo. Você não está com força, você ainda está com medo, porque você está vendo a água, você está apavorado, você fica desesperado, mas Deus está do seu lado te segurando. Além de tirar você da situação, Ele ainda está do seu lado. Ele não prometeu: eis que estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos? Por que nós tememos? Porque assim como Elias, nós nos esquecemos de Deus. Nós estamos focando no mundo, nas informações rápidas que o mundo tem nos trazido, e o medo tem dominado sobre nossas vidas. E esse medo tem levado pessoas ao desânimo. E aí parece que Deus não ouve a gente, parece que Deus nos abandonou e a gente começa a ficar com medo. E aí a gente começa, assim como Elias, ter medo, pedir a morte e falar: Deus, vou me afastar de Deus. E aí o próprio Deus chegou até Elias e falou para ele: levanta e come. Acabou, filho, levanta aí, come. Irmãos, Elias caminhou quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Quanto tempo o povo levou? Lá em Êxodo 19 e 20, quanto tempo o povo levou para sair do Egito e entrar na terra prometida? Não foram 40 dias, 40 anos? Não foi isso? Eles andaram ali. Ué, a Bíblia tem referência, irmãos. O que isso significa? Deus estava falando para Elias: assim como tirar o povo do Egito foi fácil, difícil foi tirar o Egito do povo. Por que Elias teve que andar 40 dias no deserto sozinho? Porque o medo, aquele desespero, aquela falta de confiança de Deus, ela tinha que ficar naquele caminho, para que quando ele chegasse no local pretendido, ele tivesse a confiança e a força de que Deus estava com ele. Olha como nós estamos muitas vezes como Elias. E vamos passar por algumas situações de deserto para que Deus nos limpe, nos purifique. Se você diz: Deus, eu sou um vaso, né? Tem um louvor, acho que do Trazendo a Arca, que fala: eu quero ser... Como é que é? Aí depois eu vou lembrar que ele fala do vaso de honra. Eu sei qual que é, mas eu não estou lembrando a letra agora, né? Eu
quero ser um vaso de honra que nas suas mãos, eu não vou lembrar agora, mas ele quer ser um vaso de honra. Só que para ser um vaso de honra, gente, nós precisamos ser quebrados. Nós precisamos ser moídos, todo destruído, para que Deus nos reconstrua como realmente um vaso de desonra. Somos um vaso de desonra. E Deus vai nos reconstruir e nos fazer um vaso de honra na sua mão, irmão. Mas não é fácil, é dolorido. E aí a gente vai fazer que nem Elias, lá no versículo 10, e respondeu: tenho sido zeloso, Senhor Deus, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança. Ele está falando: Deus, eu sou a última Coca-Cola do deserto, eu sou aqui, Deus. E o Senhor não está fazendo nada, eu sou zeloso pela sua palavra. Todo mundo saiu da igreja e todo mundo decidiu adorar falsos ídolos. Todo mundo te abandonou, mas eu continuo fiel. Abacuque não falou isso? O que nós lemos em Abacuque? Quando Abacuque fala para Deus: Deus, o mundo está desse jeito porque você não está fazendo nada. Aí Deus olha para Abacuque e fala: ô filho, deixa de ser criança. O mundo não está desse jeito, porque tem um propósito as coisas estarem acontecendo. A gente muitas vezes esquece que tudo tem um propósito. Existe um propósito de Deus para cada coisa. Até para as coisas más existe um propósito de Deus. E esse propósito de Deus serve para despertar o povo de Deus e trazê-lo novamente. E Elias começa a ficar desesperado, falando: Deus, estou sozinho. Só que perceba, o medo, um povo sem história é um povo sem memória. Por que você tem que conhecer a história? Por que você tem que saber a sua história? Você sabe a sua história? Realmente você sabe quem é você? Você sabe os milagres que Deus já fez na sua vida? Você tem convicção de tudo isso? Ou você esqueceu? Porque um povo sem memória é um povo sem história. Deus tinha dado provisões milagrosas para Elias. Elias ressuscitou uma criança morta. Nós não ressuscitamos nem a gente, irmão. Mas ele ressuscitou uma criança morta. Quantos sinais aconteceram com ele quando ele estava em cima do monte? Parou o sol, fez a água cair, fez chuva cair, fez fogo cair, e ele esqueceu de tudo isso. Ele temeu, ele ficou com medo, ele deixou tudo isso de lado. Ele ficou preocupado não com o que Deus fez, ele ficou preocupado: Deus, o povo está tudo desviado, o povo saiu da sua presença. Gente, o povo que saiu da presença é com Deus. Você não tem que ficar preocupado com isso. Você tem que ficar preocupado com você. É a sua história com Deus. Os sinais, prodígios e maravilhas que Deus já realizou na sua vida. Se você ficar olhando para o povo que está se desviando, você se desvia também. Olhe para Deus e permaneça firme. Elias pediu a morte, porque ele não aguentou. Ele temeu Jezabel. Ele sofreu a maior derrota de sua vida. E eu quero dizer para você, gente, cuidado para você não sofrer a mesma derrota. Porque eu tenho certeza que vocês que estão aqui e alguns que estão em casa assistindo já tiveram milagres maravilhosos de Deus em sua vida. Mas o medo na hora da dificuldade o afastou de Deus e fez com que você se esquecesse de tudo que Deus já fez por você. Irmão, eu preciso voltar todo dia para a minha história. Esses dias lá na escola eu chorei muito com as professoras, porque eu lembrei da minha mãe. E nós começamos a falar de muita coisa, e a lágrima veio. Mas não só eu chorei não, porque as outras perderam a mãe, então virou um choro coletivo o negócio. Mas não era um choro de tristeza, era um choro de lembrar quem ela era e o que ela fez. E quando eu lembro da minha mãe, e de toda oração e busca que ela teve, porque se não fosse o Espírito Santo tocar no meu coração, eu não estaria aqui. Eu lembro da minha história. Eu começo a olhar tudo que eu fiz para trás e falar: cara, eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou bem. Eu estou aqui. E isso é impossível eu não falar: foi Deus que fez a minha vida. Eu preciso me lembrar quem Ele é e o que Ele fez. Caso contrário, eu vou temer. Porque olha só, gente. Lá no versículo 12 ele vai falar: veio um terremoto. Deus estava no terremoto? Elias estava dentro da caverna, veio um grande terremoto, cai as rochas, cai as pedras. Deus estava no terremoto? Não. Aí lá no 13 vai falar: e depois veio, no mesmo versículo 12, do terremoto veio o fogo. Deus estava no fogo? Deus estava no fogo, gente? Não, Deus não estava no fogo. Depois do fogo veio o quê? Uma voz. Uma voz?
Um vento suave. Deixa eu falar um negócio para vocês. Sabe o que é o terremoto? Sabe o que é o fogo? Sabe o que é o vento forte? É os agitos da tua vida. O que Deus representa isso aqui? Elias estava com medo. Estava ou não estava? Então o barulho, o agito, a tribulação, o vento forte, o fogo, era Elias. Era o medo que estava em Elias. Tudo isso, irmão, quando você está com medo, parece que um vento forte está te empurrando, parece que a terra está tremendo, você não consegue ficar em pé, parece que vem um fogo queimando e destruindo tudo. Mas isso era Elias, isso é você quando está com medo. É ações e sentimento dentro de você. E Deus estava onde? No vento suave, na calmaria. Deus não estava no barulho, porque Deus não é o barulho, Deus é a calma, Deus é a paz que excede todo entendimento. Deus não é o medo, Deus não é o desespero, Deus não é o terremoto, Deus não é o vento, Deus é Deus. E quando Ele passa, Ele cura as feridas, Ele acalma a tempestade. O agito é esse agito que está descrito no capítulo 12, somos nós temendo, era Elias temendo. Por isso que quando ele vê o vento suave, ele sai. E por que ele sai? Porque ele reconhece que ali era Deus. Aí ele para e pensa, Deus não está nesse tumulto todo, Deus está na calma. Deus está na calma. Amém, irmãos? É ali que Deus está. Existe um momento que a gente só vai encontrar Deus na calmaria. A gente não pode deixar com que o som de muitas águas, com que a doença, a enfermidade, a falta de dinheiro, a gente não pode deixar com que essas coisas nos tirem da presença de Deus, de forma nenhuma. A gente tem que buscar ouvir a voz de Deus em meio a tudo isso. Precisamos fazer como os padres do deserto. Sabe o que eles faziam? Saíam de cena. Isso é na história, tá, irmãos? Isso é real. Eles saíam de cena, iam para o deserto ficar sozinho, a pão e água. Tem hora que a gente precisa fazer o mesmo para ouvir a Deus. Tem hora que a gente tem que sair de perto da família, dos amigos, da rede social, se isolar em algum lugar e ficar ali quietinho, buscando ouvir a voz de Deus. Porque o agito é nós, o terremoto, o vento é a gente. Deus é a calmaria, aquela paz que passa assim, e faz com que a gente entenda que é Ele que está no controle. E aí nós nos colocamos diante de Deus. Amém, irmãos? E aí quando nós estamos no caminho de Deus, nós vamos fazer assim, olha, nós paramos de dizer, porque Elias dizia muito, olha, Deus é comigo, Deus é comigo. Na hora que o negócio apertou, o que ele fez? Correu. E Deus pergunta para ele, você não disse que eu estou com você em todo o tempo? Por que você está correndo? Por que você está correndo? Volta pelo caminho do deserto. Anda pelo deserto esse período de tempo, que é para que você se limpe desse medo e você volte a confiar em Deus. É você confiando em Deus. Amém, irmãos? Perceba, enquanto Elias voltava pelo caminho, Deus fez grandes coisas. Deus mudou reis. Quem muda rei? Quem estabelece rei? Deus mudou a política. Por que nós estamos com medo da política? Porque não confiamos em Deus. Enquanto Elias voltava, ele voltava e Deus fez o que? Mudou reis. Ele mudou as pessoas do lugar. Ele criou uma nova política. Deus transformou a religião, ou seja, Deus religou o homem com Ele novamente. E isso aconteceu enquanto Elias estava no deserto, enquanto Elias estava no caminho. Amém, irmãos? Porque eu quero que você entenda que não é sobre o esforço do seu resultado, não é o esforço dos seus braços, é Deus quem vai fazer. E muitas vezes, assim como Elias, Deus vai nos usar para levar a semente, mas nós não seremos nós que vamos fazer as coisas, vão ser as pessoas que vêm depois de nós. Assim como Elias, nós devemos ungir as pessoas e deixar que Deus trabalhe através da vida delas. Amém, irmãos? Eu sei que muitas vezes nós nos sentimos desanimados, cansados, com vontade de parar, com vontade de voltar para trás. Tem hora que você fala, o mar não está para peixe. Mas eu quero dizer para você que as nossas dores, as nossas lutas e as nossas dificuldades, elas nos fazem mais forte. Precisamos buscar a Deus.
Porque quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós deixamos o barulho do mundo de lado, mais nós nos aproximamos de Deus e mais forte nós ficamos. Cada dor que você passou, cada luta que você passou, cada dificuldade que você passou, fez de você a pessoa mais forte que você imaginava. Talvez você pensou, eu não conseguiria passar por esse problema, e você está aqui hoje. Você está firme, você continua andando. O que você não pode fazer é esquecer a sua história. Esquecer que quando o desânimo vem, eu preciso lembrar quem é Deus. Muita gente que não conhece a Deus, não o busca, se afasta e cada vez mais tenta viver como os padrões do mundo, com uma máscara. Mas quanto mais buscarmos a Deus e a sua face, mais perto dele nós vamos estar e mais livres do problema nós nos encontraremos. Quando nós começarmos a caminhar com Deus, nós vamos andar sobre as águas. Nós não vamos temer o medo, nós vamos confiar. Quando o desânimo vier sobre a sua vida, lembre-se quem é Deus, lembre-se o que Ele já fez por você, lembre-se de não dar ouvido para as vozes da multidão, e o Deus que está no céu, Ele vai te conduzir por um caminho de paz e de vitória, porque Ele diz que somos mais que vencedores. Então, precisamos buscar a Deus. Você que está em casa, que vai nos assistir, você pode estar passando por isso. Você pode vestir uma máscara muitas vezes e mostrar para as pessoas ao seu redor que está tudo bem. Mas eu quero que você entenda que não está tudo bem e que você precisa de ajuda. A primeira pessoa com qual você deve buscar ajuda é Deus. Busque Deus de todo o seu coração. Não se importe com o que os outros vão falar. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar, porque elas não querem o seu bem. Então busque a Deus de todo o seu coração. E Ele vai restaurar as suas forças. E o método que Ele vai usar para te colocar em pé, não me importa, mas Ele vai te colocar de pé. Coloque a sua confiança em Deus e não tema, porque assim como Deus foi com Elias, Ele é com você, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, irmãos?